Bom, o PSDB e a bancada federal nossa na Câmara teve a oportunidade de testemunhar algo que é muito ruim para a sociedade brasileira. Nós fomos visitar no local as obras de transposição do Rio São Francisco. O que é que vimos algum tempo atrás? Obras absolutamente paradas, a população sob a expectativa de investimentos, de empregos a ser gerados na região sem o emprego e mais ainda, a parte das obras que foram iniciadas absolutamente prejudicadas com danos pela falta de execução. O que nós vimos algumas semanas atrás se confirmou depois, inclusive na CPI do Cachoeira que o Brasil acompanha. Era um trecho sobretudo da Delta. A Delta que recebeu os serviços do governo federal e superfatura obras. A transposição do Rio São Francisco é de suma importância para a região nordeste do Brasil. Uma obra parada como essa significa muito mais do que uma falta de promessa de campanha não cumprida. Significa mexer com a esperança de dezenas de milhões de nordestinos que têm essa expectativa frustrada. Uma obra de 4 milhões que hoje já vai em mais de 8 bilhões, mais de 2 vezes o valor anunciado, no intervalo de 4 a 5 anos, quando a inflação é muito menor. Portanto, todo o Brasil deve estar muito atento a esse grande problema que é a falta de continuidade das obras que são tão importantes de transposição do São Francisco. As eleições municipais é um momento de reencontro com a sociedade. É um momento em que o PSDB vai às ruas e se fortalece. Um momento que o PSDB faz a política mais importante que existe para o cidadão. Porque os que estão em Brasília muitas vezes não têm a concepção de que o cidadão, antes de viver no país ou no estado, vive na cidade. Então é o momento em que o PSDB discute o que há de mais real, o lixo urbano, a iluminação pública, a questão da segurança na cidade, a dificuldade da saúde local. É o momento em que essa eleição nós apostamos num importante resultado, num reencontro com a população brasileira, para que, sobretudo, daqui a 2 anos, o PSDB possa, num projeto nacional, criar um novo momento para retomar um país em que os meios de ocupação se deem com muito mais qualidade social. É lamentável que o Brasil assiste nessa CPI. Uma CPI que tem como função investigar e buscar situações em que a sociedade se resguarde e se proteja de crimes futuros. O que se viu foi uma CPI criada pelo Partido dos Trabalhadores, em que, ao invés de estar discutindo como milhões e dezenas de milhões de reais saíram do dinheiro público para atender a Delta e a contravenção do senhor Cachoeira, o PT resolve concentrar isso na venda da casa de um governador, na compra da casa de um outro governador, mudando o foco principal que faz eles temerem. A Delta é a grande prestadora de serviço do governo federal. É a maior empresa com obras no governo federal, empresa de construção. Portanto, é um desvio de foco, a CPI não tem cumprido o seu papel e faz com que a população tenha a crença que se instalou de que CPI só termina em pizza. O PSDB tem uma das bancadas mais qualificadas da Câmara dos Deputados. Nos dá muita honra de ver a qualidade e o compromisso dessa bancada. A bancada são 53 deputados, num congresso de 513 deputados, onde a oposição hoje está reduzida a menos de 100, porque o modelo de cooptação, de buscar deputados para aderir ao governo, é um modelo nocivo que nossa democracia não encontrou uma forma de aprimorá-lo. Portanto, esses menos de 100 deputados que fazem oposição, não fazem oposição ao país, cobram as demandas que são necessárias, que são demandadas pela população brasileira e que, sobretudo, são tratadas e muitas vezes com descaso pelo governo federal. Nós temos que fortalecer essa relação com a sociedade e esperar que a sociedade tenha compreensão clara que sem oposição não há democracia.